Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o mestre nacional Kaique Secafim. E bom, hoje eu estou retornando aqui com o canal da Academia, né? A gente acabou tendo que ficar algum tempo fora, mas bom, agora a ideia é retornar com os vídeos. A gente pretende estar postando bastante conteúdo aí, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, e quem sabe a gente pode até aumentar a frequência, né, conforme vai passando o tempo, né. Bom, para quem não conhece a academia, a gente tem um vídeo aqui, né, da apresentação, né, que a gente conta um pouquinho da história da associação, os projetos que a gente faz, né, aqui na nossa academia. E bom, para aqueles que quiserem conhecer mais, quiser entrar em contato, tem as nossas redes sociais na descrição do vídeo, então vocês podem entrar em contato no Instagram, tanto comigo, tanto com o perfil direto da academia, né? Bom, então para esse retorno aqui do canal, eu resolvi trazer uma partida minha, num torneio onde eu joguei recentemente, que foi o Sampa Chess Open, que foi um torneio que aconteceu em São Paulo, do dia 27 de janeiro até o dia 1 de fevereiro. E bom, era um torneio de ritmo clássico, de 1 hora e meia mais 30 segundos de acréscimo por lance. Então era bastante tempo no relógio. A gente sabe que é onde a gente consegue explorar ao máximo o nosso nível, né? Então são partidas que acontecem menos erros, porque a gente tem muito mais tempo para avaliar as posições e etc. Bom, então um pouquinho, só contextualizando um pouquinho, né? Bom, essa foi a primeira rodada, né? É, E bom, é o sistema acelerado, né? Então é como se metade da tabela de cima já tivesse um ponto virtual ali, né? Então na primeira rodada eu já caí contra o pré-1 torneio, que é o mestre internacional Lucas Liaskovich, de 2.399 de rate. E bom, a rodada saiu bem em cima de que ia começar assim, né? Então eu não tive tempo de preparar, não deu tempo de olhar. E bom, beleza, até aí tudo bem, né? E bom, vamos lá para a partida e aí eu vou explicando o porquê que eu escolhi a abertura, né? Bom, então ele começou com E4 e bom, a minha escolha foi jogar E5 porque eu queria jogar algo um pouco mais sólido, né? Como eu não consegui preparar, não consegui ver tão bem as linhas que ele jogava, então eu quis jogar algo um pouquinho mais sólido. Não é algo que eu tenho costume de jogar, jogava muito tempo atrás, então meio que voltei a jogar nesse torneio, né? Bom, e como não deu tempo de preparar, e, enfim, eu tô um pouco enferrujado com algumas linhas. Uma das poucas linhas que eu queria ver era a escocesa, né? Com D4, né? Então, bom, aqui eu não sabia se ele ia jogar realmente a escocesa ou não, né? Porque depois de D por E4 ele pode jogar cavalo por D4 e aí a gente entra na abertura escocesa. E se ele jogar com bispo C4 a gente tem um gambito escocês, né? Por eu não ter certeza do qual abertura ele iria entrar, aqui eu resolvi seguir um pouquinho mais sólido com D6, né? Bom, aqui é claro, né? Se ele jogasse alguma outra coisa, estaria bem mais confortável do que a escocesa, né? Que tem que tomar alguns cuidados. Então, por isso eu optei em jogar com D6. Bom, é um pouco não é tão bom assim, né? Porque a gente não briga diretamente pelo centro aqui, a gente joga um lance um pouco passivo, que acaba até atrapalhando o desenvolvimento do nosso bispo. Porém, é uma opção sólida, né? Bom, aqui ele escolheu trocar em E5. Bom, eu tomo de cavalo, né? Porque se eu tomar de peão antes, ele pode trocar as damas. E aí esse final é um pouquinho mais cômodo, né? Porque depois de bispo B5 já começa a surgir um monte de ameaças. Ele tem também bispo C4 bater em F7. Bom, então aqui eu tomo de cavalo, porque aí, claro, se agora ele tomar troca, agora é um final um pouquinho menos pior, né? Já que esse peão já não é mais um alvo, né? Então eu poderia entrar nesse final que seria menos pior, né? Bom, ele escolheu jogar com bispo E2, um lance sólido, né? Um lance que não define nada ainda. E bom, e aqui foi o primeiro momento onde eu pensei bastante, porque eu não tinha certeza de como prosseguir, né? Tipo, bispo G4 tem ideias de cavalo por E5, e bom, e aí
pode começar a ficar bem perigosa a posição, né? Bispo B5 também, enfim. Então eu não sabia tão bem se eu desenvolvia o cavalo primeiro. Eu queria, tipo, eu ainda tinha ideias de jogar com H6 e G5, caso ele rocasse pequeno. Então eu não queria definir isso tão rápido, né? E aí o cavalo pode vir por aqui, depois de G5 o bispo vir por G7, né? Então eu não queria definir tão bem, mas bom, acabei optando por bispo E7. E aí segui o desenvolvimento do cavalo C3. E agora sim eu resolvi tomar em F3. Já para definir logo esse centro, né? E agora o bispo pode surgir ideias de bispo G5, já trocando com o bispo dele, né? Já que meu bispo ele tá mal aqui, né? Ele tem poucas casas, ele tá bem passivo, então trocar com o bispo dele não seria má ideia, né? Bom, mas ainda continuei o desenvolvimento, cavalo F6, ele jogou roque, e agora eu joguei o lance bispo E6, né? Bom, nessa posição eu já poderia fazer roque, seria um lance super ok, né? Inclusive, provavelmente o melhor lance aqui. Mas bom, eu preferi jogar com bispo E6, desenvolvendo, e aí ele veio com a ideia de E5. Eu tinha visto essa ideia, eu acabei subestimando um pouco, mas acabou que foi bem interessante, porque depois de bispo por B7, torre B8, bispo C6, cheque, bispo D7. Bom, a minha ideia principal era capturar de cavalo, né? Essa era a minha ideia. E aí eu tava defendendo aqui em F6 e, bom, podia chegar bispo F6, defendendo em E5, desculpa, né? Chegar bispo F6 e eu achava que era uma posição ok, né? Porém, aqui depois de cavalo por tem dama G4 que incomoda bastante, né? Porque esse roque, por exemplo, já pode chegar um monte de lances aí que incomodam, né? Depois de bispo F6 para defender o mate. Agora já tem torre D1 e, bom, o cavalo tá cravado e eu tô perdendo material, né? Bom, então aqui eu sou forçado a tomar de dama, né? Bom, ele evitou as trocas, eu acho que é uma escolha inteligente, já que eu ainda não desenvolvi. As peças estão um pouco meio descoordenadas, né? E os peões também estão isolados. Bom, então ele atacou meu peão de E5, defendi o peão, B3 para desenvolver o bispo pela diagonal, podendo vir para A3 ou para B2, fazendo uma pressão aqui em E5. Então roque, bispo B2. E detalhe também, defendendo o peão, né? Porque o bispo não pode sair por aqui, que pode estar caindo em B2, né? Então, lance super útil. Bispo B2, torre E8, colocando mais uma peça para defender o peão, né? E agora podendo tirar o bispo para C5, para B4 ou para F8, se precisar. Até mesmo para D6 também. Enfim, só colocando mais uma peça em jogo, né? E, bom, defendendo um peão ali que pode virar um alvo, né? Ele colocou a torre na coluna aberta. E agora eu venho com o bispo C5, tentando liberar um pouco de espaço, né? Já que eu estou bem preso aqui. E agora ele vem com o cavalo A4. A minha ideia era provocar esse cavalo A4 mesmo, porque depois de cavalo A4 agora eu trago o bispo para D6. E agora o cavalo dele fica um pouco fora de jogo, né? E meu bispo aqui, depois de um lance como E4, ele pode ativar, né? Então eu provoquei essa ideia, bom, ele acabou jogando, enfim, então seguiu com torre de F1, de novo, trazendo mais uma peça para o jogo. Bom, agora eu já decidi jogar com E4 de novo, né? Agora esse lance é bem importante porque ele perde um pouco a iniciativa agora, né? Porque antes ele estava colocando bastante pressão e, bom, depois de E4 eu limito bastante as casas dele. Agora tem um bispo apontando no rei, pode chegar um cavalo, pode chegar a dama. E, bom, o cavalo mal colocado ali, então a gente começa a ganhar iniciativa aqui, né? Bom, ele seguiu com o bispo D4, pressionando o peão. E, bom, aqui para não perder a iniciativa, né, ter que fazer algum lance passivo, como no torre A8 ou A5, que também era bem possível, eu optei por jogar com dama F5, porque a ideia agora é que, bom, pode estar surgindo algumas ideias de sacrifício, né, e a torre pode vir apoiar aqui o ataque junto com a dama por H5, né? Agora a dama aqui ela acaba atrapalhando um pouco, né? Ela em E6 ela atrapalha a própria torre,
E, bom, ela também não consegue chegar tão bem ao ataque, né? Agora aqui em F5, ela pode chegar por F4, ela pode chegar por H5. A gente já começa a ter opções mais interessantes, né? Bom, por exemplo, ele jogou com H3, né? Evitando algumas ideias, né? Defendendo a casa de G4 e o próprio bispo por H2, né? Uma ideia interessante é que, bom, se bispo por A7, eu posso tomar em H7. E, bom, rei toma, cavalo G5, cavalo G4, ele tem que vir com rei para G3. Porque se ele vier com rei para G1 pode ser muito perigoso. Depois de dama H5 eu tomo essa dama H2 seguido de dama H1 mate. Então dama C4 para dar espaço pro rei. Bom, e agora depois de dama H2, rei F1, agora eu tenho E3, que tem uma ideia interessante, né? Que agora eu posso tomar em E3 caso ele tome de torre. E bom, e aí já tá bem... A vantagem já tá indo embora, né? E a gente também, a ideia é tampar esse bispo aqui de voltar, né? Por exemplo, depois de F3, agora cheque. E bom, se o rei sair pra cá, a gente sobra um duplo aqui, né? Outra ideia também é se ele tomar o cavalo. E aí aqui tem mate em 2. Então, você que tá vendo o vídeo, é interessante você pausar e tentar descobrir por que ele não pode capturar aqui, né? Que são, como eu falei, é mate em 2. Então, pretas jogam em mate em 2. Bom, vamos lá para a resposta então. A resposta está em E2, cheque. E aí, se ele tomar de torre ou de dama, agora tampou a fuga do rei. E a gente tem o checkmate do corredor, né? Bom, se o rei sobe aqui para G3, né? Que era a outra opção, agora ele ameaçou o cavalo. Então, H5, a gente defende o cavalo. A gente está ameaçando H4. E, bom, a posição não é nada fácil, né? Por exemplo, se ele tomar a minha torre, aqui em B8, eu já tenho H4 e tá ficando muito perigoso para ele, né? Bom, aqui, por exemplo, ele tem que jogar rei H3, e aí eu tenho ideia de cavalo F2, rei H2, dama F4, e depois de rei G1 eu tenho fino aqui, que é H3, porque... Se dama toma, agora eu tenho H2. E aí o rei não pode vir para F1 porque eu faço a segunda dama. E bom, depois que ele sobe eu tomo, tiro a dama. E bom, a gente tem uma posição aqui bem equilibrada na real, né? Porque depois que eu tomar em B8, ele ainda tem duas torres e cavalo pela dama e torre. Então não é uma posição tão fácil. E se ele captura... se ele captura aqui o peão, por exemplo, aí eu já tenho G5 e, bom, aí aqui já vai ser uma sequência um pouco melhor, né? Porque depois que ele captura, a gente tem dama H4, rei F5 única e dama F4 checkmate, né? Então, é realmente preocupante bispo por H2, então por isso que ele joga o lance H3, né? Que defende todas essas ideias que a gente viu. E bom, aqui, de novo, para não perder a iniciativa, eu escolhi jogar o lance cavalo D5, que é um lance bem interessante. Aqui eu poderia seguir, por exemplo, com A5, e a posição está igual. E, bom, a ideia é que, por exemplo, se ele captura o peão, agora eu jogo torre A8, ataco o bispo, quando o bispo volta, agora eu tenho o lance H5 para evitar que a dama venha para cá, e aí ele está cheio de problemas, porque está chegando o cavalo F4, tem dama G5, aí tá começando a surgir temas aqui, né? Cavalo por H3. Bom, vamos imaginar que, sei lá, vou fazer um lance aleatório aqui, só pra gente ilustrar melhor, né? Bom, e aí agora pode estar surgindo ideias de dama por G2, mate, cavalo H3, se ele jogar esse, eu tenho descoberto na dama, né? Porque agora eu ganho a dama, então assim, a posição não tá fácil, né? Ele não pode simplesmente tomar o peão, porque fica difícil para ele, né? Eu tenho ideias de dama F4 também, para ameaçar mate, eu tenho ideia de torre E6, seguido de torre G6, então tá bem compensado esse peão aí, né? Então não é tão simples assim tomar o peão, né? Tanto é que ele escolheu a opção mais sólida, que é dama G4, já que agora eu sou meio que forçado a trocar as damas, depois que troca. Agora de novo, né? A gente não quer fazer lance passivo, a gente não quer, ter que fazer
torre A8 ou A5. A5 até, de novo, é aceitável, mas bom, eu faço um lance mais ativo com cavalo B4 e agora eu toco nos dois peões dele também. Então ele captura o peão, torre A8, bispo C5, e aí eu tomo em C2, né, intermediário. Primeiro eu ataco a torre dele, e depois que a torre vem para E2, agora sim eu capturo em C5, né, porque depois que ele capturar, agora abriu essa coluna, então eu tenho torre por A2, né, e tá bem tranquila essa posição, porque eu tenho sempre cavalo B4, então se ele tentar torre C1, cavalo B4, e se ele tentar esse, eu tenho cheque primeiro, né? E depois que o rei sai, aí eu posso tirar meu cavalo, sem problemas, né? Então por isso ele capturou em E4 primeiro. E, bom, aqui eu não posso capturar em E4 direto, porque ele tem cavalo... Quer dizer, se eu capturar em E4, ele tem mate, né? Então... E eu também não posso... Também não tem casa para colocar a torre... alguma casa aceitável, então eu trago a outra torre já saindo de alguma possível cravada. E bom, trago a torre aqui para a oitava para defender, né? Ele seguiu com torre D7, que é um lance super ativo, entrando na sétima fileira. Eu capturei a torre, ele capturou, agora torre C8 para defender o peão. E bom, rei F1, trazendo o rei para o centro, né? Nos finais a gente sempre vai querer trazer o rei para o centro, né? Para o rei poder ajudar, ele vira uma peça ativa, já que não vai ter como dar mate nesse rei só com o cavalo e a torre, né? No centro do tabuleiro. Então aqui eu jogo o H6. Bom, a ideia é que eu queria trazer o rei também, só que esse lance incomodava um pouco, porque agora tá caindo H7, tá caindo F7, então não é tão simples, né? E ele pode também fazer lances como G5 e deixar minha estrutura bem restringida, né? Então o lance H6 ele tem a ideia de evitar todos esses lances dele, né? E bom, aqui ele seguiu com F3, para poder trazer o rei aqui para F2, também proteger o peão de G4. Bom, aí agora eu tentei uma ideia com C5 e, bom, acabou que não foi uma ideia tão boa, tá? Vale ressaltar aqui que nesse momento eu estava com cerca de 5 minutos no relógio, então a posição estava um pouco difícil. Eu tive que achar bastante lances defensivos, né? Eu tinha que ter certeza que bispo por H2 eu tinha alguma coisa para não soltar o peão de A7, então essas coisas acabou que eu gastei bastante tempo, né? E bom, tinha uns 5, 6 minutos, eu acho, e ele devia ter uns 20, 25, assim, então ele tinha uma vantagem considerável. Bom, e esse lance é um erro, né, porque no final da linha vai acabar caindo o peão, não tinha visto, que é torre D3, a minha ideia depois de cavalo A3. Eu queria jogar o lance C4 e eu achava que aqui a posição estava super sólida, porque se jogar B4 eu tenho cavalo B5 e o peão tá disparando, né? E aí ele que tá jogando para defender o final. Porém, eu não vi que aqui teria cavalo D6 no final da linha, né? E ela é praticamente toda forçada, né? Porque ele já tá ameaçando esse, atacar o cavalo e o peão, né? Então eu tenho que tirar. E bom, e aí aqui acabei perdendo um peão e agora ficou um pouco mais difícil. Mas ainda assim é um final empatado, final de torres. E depois que ele toma, aqui vem um lance muito importante, que é a torre D2. A ideia é manter o rei preso na primeira fileira e defender o peão aqui por trás, né? Já que defender ele pela frente vai ser muito difícil. Minha torre vai ficar muito passiva. E bom, depois ele vai trazer o rei aqui e pode apoiar o peão e vai ficar bem difícil de defender o final, né? Então o lance torre D2, ele limita o rei dele não consegue passar, e agora eu tenho ideia de torre C2 e começar a atacar o peão por trás, né? Bom, e aí beleza, aí ele seguiu com torre E3, e agora eu trago o rei para F8, e esse lance não foi tão bom. O melhor era realmente seguir com a ideia de torre C2. Aqui eu já estava jogando no acréscimo, então eu estava com 1 minuto, assim. A partida é de 1h30, mais 30 segundos, né, a cada lance, então é uma partida pensada. Então aqui eu estava jogando só praticamente no acréscimo, né. Bom, então eu jogo o lance rei F8 porque eu pensava que, por exemplo, se eu jogo torre C2, ele teria torre 8, rei H7 e agora a torre C1. E assim, ainda assim, empatado esse final, mas meu rei tá um pouco mais longe, né, do peão. Então, na hora, eu achei que essa era a ideia dele. E eu também acabei não vendo que depois de rei F8 ele teria a torre E2. E aí começa a ficar um pouco mais difícil, porque agora o rei dele vai conseguir sair, a torre também pode vir
pela frente do peão, né? Então não é nada simples. Então agora eu jogo torre D3, rei F2, G6, né, para dar a casa pro rei, já que a torre está cortando. E aí ele traz o rei para G3 e agora eu jogo a torre por trás, né, que é aquela minha ideia. Novamente, defender assim é um pouco mais fácil, um pouco mais ativo, né? Então ele defendeu o peão, rei G7, rei F4, rei F6, torre D4, rei E6. E aí ele tá tentando criar alguma coisa, né? Claro que eu não posso tomar. Então eu jogo assim, porque se eu capturar agora o rei dele começa a invadir, começa a ficar muito difícil, né? Depois de cheque, o rei pode chegar aqui em F6 e o peão de F7 está condenado. Então eu não posso tomar, então eu tenho que jogar H5. E bom, ele joga G3, passa um lance e eu passo um lance também, né? Bom, e agora ele vem com o rei para E3, eu jogo torre C3, ele tem que ficar aqui, ele não pode sair, né? Porque se ele sair eu posso capturar o peão e depois de capturar o de G3 eu também estou disparando o meu. E aí fica muito mais fácil para mim, né? Então ele não pode dar esse contra-jogo, então ele mantém o rei defendendo o peão. Eu jogo rei E5, ele joga torre F4 e aqui vem um momento crucial da partida, né? Que é o principal erro aqui, que é torre C1, né? Acabei jogando mal essa posição, de novo, né? Tô jogando só nos acréscimos, então tá realmente bem difícil. E bom, aqui eu errei porque depois de torre C1, a minha ideia é, claro, se ele tomar em F7, tá caindo em C4. Então essa era a minha ideia, porque esse é um peão distante. Então é muito mais difícil defender um peão distante do que os peões aqui perto, né, do meu rei, perto da minha estrutura. Então, o problema é que depois que ele captura, eu capturo. E agora ele tem torre F6 e vai cair o segundo peão. E eu não consigo capturar nenhum dele. Só que esse lance também é um erro, né? Aqui ele deveria ter jogado com rei F2, já que eu não consigo defender essa ideia, né? Não é fácil defender essa ideia de perder o peão aqui. Então, depois de torre F6, aqui eu teria uma última oportunidade de empatar a partida, que eu acabei não vendo de novo, que seria o lance H4. Por quê? Porque se ele captura, por exemplo, eu capturo, ele captura, agora rei F4, e, bom, ele não consegue defender mais o peão, né? Depois de... Se ele tentar seguir avançando o peão, eu ataco, depois que ele avança, agora eu tenho rei F6, a torre tá presa, não pode sair, porque se ela se sair eu posso simplesmente capturar o peão, e aí a gente entra no final de reis empatado, né? E, bom, depois de... Bom, então nessa posição eu tinha o último recurso aqui, né, que eu acabei não vendo, que seria o lance H4, que ainda a posição está empatada, por mais difícil que seja, ainda assim eu teria essa última oportunidade, né, porque depois que ele captura, eu capturo, torre G4, torre por G6, rei F5, e bom, agora não é fácil para ele, né, porque eu ataco o peão, e aí, bom, ele tem que avançar, eu trago o rei, e depois que ele traz o rei dele também, eu ainda não posso capturar, né, porque senão eu tô entrando aqui no final de peões perdido, né, com o rei na frente. Então, mas aí eu tenho ideia de jogar a torre A5 e ele não tem o que fazer, né, porque aqui, ou até mesmo rei F7, né, porque depois que ele sair eu tomo, e aí, bom, esse é um final empatado, né, pra você que não conhece. Também aproveitando já, né, eu vou trazer um conteúdo, né, de finais básicos, e a gente vai dar uma olhada nesses finais, que é o final de Fedor, né. Então, para você que não conhece, você pode pesquisar, tem bastante conteúdo por aí, tem livros de xadrez que tratam sobre esse assunto, tem vídeos no YouTube, então tem bastante conteúdo sobre o final de Fedor, então é bem fácil de empatar esse final. E bom, outra opção, que ao invés de capturar depois de H4 seria F4, mas eu sigo, agora eu trago o rei e eu consigo jogar de forma ativa, né? Se ele capturar meu peão, eu capturo dele. E bom, agora já tenho ideias de torre C2, e aí posso simplesmente capturar o peão e ele não tem mais o que fazer, né? Eu seguro esse peão facilmente e a gente tem uma posição empatada, né? E bom, se ele não capturar, por exemplo, se ele capturar o peão de H4 agora, aí eu tenho cheque, quando o rei sai, eu tenho rei E3 ameaçando mate.
Então ele precisa defender o mate. E aí agora, depois, quando eu entrar nesse final, de novo é um final onde ele fica com o rei passivo e ele não consegue progredir. Eu mantenho a torre aqui cortando o rei dele. E bom, por exemplo, se ele tentar. Vamos lá, vamos seguir, tentar fazer alguma coisa. Eu fico parado aqui e tal. E sempre que ele tirar a torre agora, daí eu consigo atacar o peão dele, né? Então ele não consegue tirar a torre, né? Ele vai ter que voltar, eu corto o rei de novo e ele não consegue progredir essa posição, né? E enfim. Bom, mas voltando lá. Bom, então depois de torre F6, eu dei cheque em C2 e esse acabou sendo um erro, porque agora eu não vou ter mais o lance H4, né? Não vai ter a mesma força. E bom, eu ainda tentei aqui, né? Repetir a posição, mas aí ele jogou bem, evitou todas as ideias. E bom, depois que ele captura em G6, eu trago o rei, ele traz a torre, avança o peão. E bom, aí aqui entra no final que é bem fácil para ele ganhar, né? Com o final de 2 peões e torre contra torre. Eu ainda tentei alguma coisa, mas bom, aqui depois de G4 eu abandonei, né? Fica bem fácil aqui para ele ganhar, né? Ele vai disparar o peão com o apoio do rei aqui, vai ter um monte de ideia de mate e até vai promover de diversas formas diferentes aqui, né? Então, bom, essa foi a partida. Infelizmente acabei deixando escapar o empate, né? Contra um fortíssimo jogador. Achei que joguei muito bem a partida, acabei saindo mal da abertura, mas consegui desenvolver bem, tomei iniciativa, tive bastante oportunidade ali, né? Caso ele errasse, mas ele acabou jogando bem firme também. E bom, foi uma boa partida, fiquei muito feliz pela partida em si, né? E bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Bom, como eu tô voltando agora com os vídeos, espero que vocês deem o feedback de vocês no comentário, pode mandar mensagem pra mim no Instagram, quem tem meu contato pode mandar mensagem. Qualquer feedback com certeza vai ser de muita ajuda. Beleza, pessoal? Então se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, comenta, enfim, é isso. Fechou, galera? Muito obrigado e, bom, até a próxima.